Qual é psicologia clínica? Qual é a diferença de psicologia clínica, psicanálise, psiquiatria? É importante, é bom, é bom. Separar, né? Separar as É coisas. pra Até mesmo a entender. questão desses coach, né? Que eles ficam dando Sim. neuro alguma coisa lá, eu esqueci agora. Neurolinguistas. Isso. Qual é a diferença disso tudo? Auxiliando de várias formas. Na verdade, assim, a psicologia clínica é uma área de atuação da psicologia. Porque a psicologia, ela pode ser atuada, né, na verdade, nos mais diversos espaços. Então, a gente tem a psicologia clínica, que é a psicologia de consultório, né? Então, assim, é a psicoterapia ali, onde o profissional fazendo um atendimento individualizado com o paciente ou cliente, né, como alguns chamam, seja no consultório físico, seja de forma online. Então, essa é a psicologia clínica, que é o que a maioria das pessoas conhecem da psicologia, que é quando você procura um profissional para fazer terapia, né, que é o que todo mundo está habituado, o termo mais comum. Aquela pessoa que fica sentada num divã. Sim, o divã, ele é da psicanálise. E aí a gente vai para essa diferença que você perguntou. Na verdade, aí é a abordagem de atuação do profissional, que existem diversas abordagens também. Então, a psicanálise é uma forma que tem como precursor Freud, né, como você falou um pouco antes da gente iniciar. Então, assim, existem vários pensadores que conduzem, né, essas abordagens. Freud, por exemplo, ele é o precursor da psicanálise. Só que eu não sigo essa abordagem. Eu acho que é uma abordagem importante e que faz diferença, sim, na vida de muitas pessoas, mas a abordagem que eu mais me identifico é a análise do comportamento, a abordagem analítica comportamental, que ela tem como precursor Skinner. Então, é como na educação, a gente vai vendo as vertentes, né, que tem vertentes diferentes para a atuação do professor, do profissional de educação, assim também como na psicologia a gente tem, né, essas vertentes diferentes, que é o que permite cada um seguir a sua abordagem. Então, a gente tem a abordagem analítica, que é a mesma junguiana, né, com base em Jung. A gente tem o behaviorismo, que é essa analítica comportamental, tem a psicanálise, tem várias outras abordagens que cada profissional percebe aquilo que faz mais sentido para si, né, para a sua forma de atuar, para os seus princípios, os seus valores, e nisso ele consegue entender como é que ele deve trabalhar. E em relação à área de atuação, a gente vê a psicologia hoje nos mais diversos espaços. Então, tem a psicologia escolar, tem a psicologia clínica, que é a que eu atuo, tem a psicologia do trânsito, do esporte. Hoje a gente vê psicologia hospitalar. Então, assim, a psicologia ela tá aí para ajudar o ser humano onde ele estiver. A psicologia organizacional, que serve, né, também para conduzir nas empresas, ajudar no desenvolvimento. Então, por isso que eu disse que a minha é a clínica, porque hoje eu atuo dessa forma no consultório e atuo também como palestrante nesse sentido de levar a psicologia também para vários outros espaços. Assim, na questão de psicologia clínica, já teve problema assim, o pessoal chegar para você, tô com um problema, resolva, o que é que eu faço? Tipo conselheiro, como se fosse o conselheiro, né? Tem muitas pessoas que chegam lá assim, me diga aí o que fazer. O que fazer? E às vezes a resposta dentro de tá você. dentro de si, às vezes não, sempre. Na Então, verdade, o nosso trabalho é justamente esse, é conseguir mostrar para a pessoa que ela é capaz de encontrar essas respostas em si mesma. A gente está ali como um profissional para fazer uma mediação, né? Muitas vezes, por conta própria, a gente não consegue encontrar essas respostas e saber que caminho seguir. Mas com um profissional especializado, a gente vai conseguir, às vezes, ter um olhar diferente, um caminho que a gente ainda não tentou, e assim a gente vai encontrando essas respostas. Por isso que é necessário buscar ajuda quando a gente não consegue sozinho. Eu tenho uma pergunta aqui de Djalma. Ele é radialista lá em Feira de Santana, aqui no Instagram. Sim. A minha pergunta é o seguinte: parece que depois da Covid as pessoas perderam um pouco a memória. Isso você acha que é devido à sobrecarga gerada pela a própria doença? Ou o vírus pode ter causado isso? Eu acho uma pergunta interessante. Você viveu, você tratou pessoas sequeladas do Covid, Ju? E você percebe isso também? Existe algo que já foi publicado atrelado a essa falta de memória? São lapsos, né? O pessoal se refere muito lapso de memória, um esquecimento.
Existe algo hoje? Você tem alguma coisa que possa falar a respeito dessa pergunta? Obrigado, Djalma, pela pergunta. Sim, é uma pergunta interessantíssima, né? Que além do meu próprio relato pessoal, né? É uma vivência minha, inclusive. Eu também atendo pessoas que se queixam, né? Que apresentam essa queixa, esse sintoma. Na verdade, já tem estudos que comprovam que tanto o Covid quanto a própria vacina, né? Tem causado esses... Qual vacina, minha irmã? Calma, não quero polemizar. Mas assim... Não, mas é real, a gente já tem estudos que têm mostrado esses impactos. Ainda não tem um fechamento, afinal de contas é tudo muito novo, né? Então, assim, a gente não consegue afirmar exatamente no sentido de essa vacina, o Covid causou isso, porque a gente sabe que todos esses fatores também são multifatoriais, né? Todas essas questões são multifatoriais. Então, não podemos dizer exclusivamente que o Covid causou, que a vacina causou, mas eles são fatores que contribuem para que as pessoas possam estar apresentando esses sintomas. Eu mesma, eu tive Covid por 2 vezes, fui vacinada também, e após eu comecei a apresentar esse sintoma mesmo de perda de memória em alguns aspectos, né? De lapsos, como você falou. Sim. De, às vezes, esquecer pequenos detalhes, não conseguir fixar algumas coisas. E hoje eu faço acompanhamento com nutricionista, e ela trouxe essa questão relacionada ao Covid e a gente trata, né, com algumas suplementações para poder tentar, né, ter um equilíbrio maior desses sintomas. Então, inclusive agora, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento com um infectologista e ela... doutora Luciana Auchil, o nome dela, é uma infectologista muito boa. Ela trabalha com a medicina do estilo de vida, e que é uma medicina, né, que aborda integrativa, total, né? exato. Não, pra gente olhar o ser humano como um todo, né? A gente não precisa se olhar de forma fracionada. E isso é algo que eu tenho me identificado muito. E ela trouxe para mim, né, diante da questão que eu venho tratando, esse aspecto de o quanto que o próprio vírus ou a vacina pode interferir nessas questões. Não só de memória, como questões relacionadas à imunidade, questões relacionadas a outras infecções que possam surgir no nosso sistema imunológico, né, no nosso sistema central. Mas veja só, na questão aí, Boa voltando pergunta. das divisões, né? O psicólogo pode receitar Rivotril que o pessoal está precisando. Não. É médico. Psicólogo não prescreve, Não. né? É porque o pessoal quer isso, porque Sim. aquele negócio, é uma dúvida, o floral de bar Sim. não é... Eu uso floral. O floral, alguns não consideram remédio, aí o pessoal receita. Mas aí esse negócio de Rivotril, Lexotan, o pessoal da moda, né? Na verdade, assim, psicólogo não pode prescrever nem água. A gente indica, né, por exemplo, a questão de água, como eu falei, porque a gente sabe que o quanto a hidratação é importante para a nossa vida, mas, na verdade, o que eu quero trazer com esse contexto é de que, assim, a gente não pode prescrever nada. O único profissional, né, que pode prescrever dessa maneira, seja um floral, seja um medicamento alopático, seja... independente do tipo do medicamento, né? É o médico, né? Seja ele qual especialidade ele tiver, seja qual especialidade que ele tenha, né? Um psiquiatra ou um clínico geral, independente da especialidade, mas só mesmo um médico para poder fazer essa prescrição. A gente que trabalha, né, como psicólogo, não pode. Inclusive, às vezes existem alguns profissionais que fazem isso, até como o Ju falou sobre a questão do floral. Existem algumas pessoas que fazem essa indicação, essa prescrição, mas isso é ilegal para a nossa profissão, não é correto. Porque eu teve um tempo uma discussão entre psiquiatras e psicólogos, que era a questão do pessoal com restrição. Sim. Mas só que isso aí não faz parte
da atuação. conduta dela. O que a Eu gente quero- pode ah. fazer nesse contexto, quando a gente percebe que existe uma necessidade, é fazer um encaminhamento. Aí, Né? Então, assim, se Exatamente. você percebe que o paciente está precisando de alguma intervenção medicamentosa, que só com a terapia não está sendo suficiente para poder ajudar naquela demanda que ele apresenta, a gente faz a indicação para qualquer profissional que ele precise. Né? Às vezes, não só para um psiquiatra. Às vezes, a gente tem uma demanda que se apresenta como uma questão psicológica, emocional, e que tem relação, por exemplo, com os hormônios, com a baixa de nutrientes, de Exatamente. vitaminas. Então, a gente faz uma prescrição para um nutricionista, para um endócrino, né? Para a especialidade que a gente conseguir Porque às vezes não é perceber. só a cabeça. Exato, que tem E necessidade. mulher é muito hormônio, Sim. né? Muita vitamina. Eu quero aqui mandar um abraço para Murilo Moraes,